Zé Felipe e Virgínia se divorciaram. O que é que isso impacta na minha vida? Nada. Eu acredito que na sua também não. Mas é tanta coisa, agora que eu voltei a estar um pouco mais presente no Instagram, os primeiros posts que eu vi, até mesmo de pessoas que também eu acho que certamente nem acompanham tanto a vida dessas pessoas, falavam sobre isso. E todo mundo tenta colocar essa história, né? Todas as histórias que saem para entrar no hype dentro da sua realidade específica. E aí, ontem mesmo eu tinha postado um vídeo aqui, que eu tô gravando esse vídeo na quinta-feira, dia 29, né? Um dia depois que esse babado, né? Esse boato, que na verdade nem é uma fofoca, já que eles mesmos postaram em suas redes sociais, né? Seria fofoca se alguém soubesse e minha queridice me disse. Mas enfim, é, eles mesmos postaram dizendo que tinham terminado e que foi de forma amigável e tal. Eu cheguei a ver o post deles e tudo mais pra ter uma noção do que estava acontecendo, já que todo mundo estava comentando sobre isso, né? Porém, eu venho trazer aqui uma realidade que, por mais que não me impacte e não te impacte, certamente impacta eles, né? Obviamente. E mais certamente ainda vai impactar os seus filhos. Eu falo de um lugar de uma pessoa que também é filha do divórcio, né? Infelizmente, quando eu tinha 10 anos de idade, meus pais se divorciaram. E isso impactou em diversas realidades da minha vida. Mas diante daquilo que a gente está conversando nesses tempos, sobre os limites, as necessidades e as fraquezas, que foi o meu vídeo de ontem, né? Que foi postado no dia de ontem, 28 de maio, e que se você quiser assistir para ter uma visão mais introdutória desse tema, tá aqui em cima o link, certo? Eu vou deixar aqui para vocês assistirem. Mas o que eu queria falar hoje de forma especial era de uma necessidade específica, que eu até falei lá nesse vídeo. Eu falei em outros vídeos meus também sobre essa necessidade, porque é a necessidade essencial de todo ser humano, é a necessidade mais essencial que todos nós temos, que é a necessidade do amor. É a necessidade de nos sentirmos amados, de fato, porque a gente realmente só consegue dar o que a gente recebe. A gente ouve muito as pessoas falando disso, principalmente nessa dimensão psicológica, pessoas que vivem a realidade de depressão, de ansiedade, pessoas que vivem diversas realidades psicologicamente clínicas mesmo, e que a gente percebe que a raiz de tudo aquilo é a falta de amor. É porque as pessoas não se sentiram amadas por seus pais, por seus familiares, se sentiram rejeitadas, se sentiram abandonadas, ainda que não tenha sido a intenção dos pais de abandonarem seus filhos. Eu não estou dizendo aqui que necessariamente Zé Felipe e Virgínia vão abandonar os seus filhos de uma daquela forma mais específica da palavra. Por exemplo, abandonar seria dar para adoção, colocar na porta na frente da casa de alguém. Isso seria abandonar no sentido da palavra, que a gente percebe na dimensão do que é o abandono em si, né? O abandono físico, o abandono intelectual, o abandono, não sei, abandonar a pessoa seria isso, né? Porém, às vezes a gente não se percebe diante de um abandono muito importante que os pais acabam vivendo com os filhos, ainda que não seja, ainda que eles não nem queiram viver isso, ainda que muitos pais falem para os filhos assim: olha só, o papai está se separando da mamãe, só que não está se separando de vocês. Vocês vão continuar sendo meus filhos de toda forma. Isso, uma coisa é você falar, mas na vivência você não vai estar todos os dias lá com seus filhos para cuidar deles, para vê-los, para perceber o desenvolvimento deles em todas as áreas da vida. Você não vai estar lá todos os dias para educá-los, para questioná-los, para mostrar-lhes o caminho. É muito diferente um pai que está presente em casa de um pai que está morando em sua própria casa e que consegue até ver os filhos com certa frequência, todo fim de semana, algumas vezes nos dias de semana também, mas nunca vai ser igual a um pai que está presente em casa. E querendo ou não, ainda que os filhos percebam, vejam o esforço do pai, saibam que ele está ali querendo estar presente, ainda que o pai pague a pensão alimentícia, ainda que viva todas as realidades que estão diante da lei de Deus e da lei dos homens, digamos, mas sempre vai existir algo interiormente na vida daquela criança, daquele
ou até mesmo daquele adulto que vai sentir esse abandono. Eu falo principalmente na dimensão da infância, porque foi uma realidade que eu mesma vivenciei e que por muito tempo na minha vida eu nem sabia que tinha tido tanto impacto na minha vivência como pessoa e até mesmo no meu relacionamento com os meus pais, no meu relacionamento com a minha mãe. Então, voltando à minha história, quando eu tinha 10 anos, meus pais se divorciaram. Então, ficamos morando eu, minha mãe e minha irmã mais nova. E como eu era criança, eu tinha 10 anos, por mais que eu já tivesse passado, assim, da idade da razão aos 7 anos, né? Então eu já tinha 10 anos, já estava na idade da razão, já entendia o que estava acontecendo de alguma forma, só que a dimensão emocional não é uma coisa que a gente consegue entender tão claramente, né, ainda. Mesmo quando a gente já é adulto, muitas coisas a gente não consegue entender. Mesmo vivendo um processo de autoconhecimento, muitas coisas a gente não vai entender. Porque muitas realidades que a gente viveu na nossa história impactam diretamente alguma coisa que a gente está vivendo agora, entendeu? Então, por exemplo, quando eu tinha 10 anos, inconscientemente, muito tempo depois só, quando eu comecei a viver esse processo de autoconhecimento, foi que eu percebi que eu meio que culpava interiormente, inconscientemente, eu meio que culpava a minha mãe pela separação. Apesar de eu não saber o que tinha acontecido, eles nunca falaram o que foi que aconteceu para que eles se separarem, né? Principalmente quando a gente era criança. Mas hoje a gente é adulto, eles já falam mais sobre isso. Mas assim, a gente criança, eles não falaram, só disseram que iam se separar e pronto, não falaram motivos, não falaram razões, nem nada disso. Então, como é que uma criança recebe isso? Ela recebe que está sendo abandonada. Não pode-se falar 1000 vezes que você não está abandonando seus filhos, mas emocionalmente é assim que eles vão se sentir de alguma forma, ainda que eles mesmos não percebam. Na época eu não percebia isso. Então eu tanto não percebia essa dimensão, como não percebia que a minha relação com a minha mãe ia ficando cada vez pior por causa disso. Porque também inconscientemente eu culpava ela pela separação dos meus pais. Porque se eu estou aqui com a minha mãe em casa e o meu pai não está aqui, logo, a culpa é dela, do meu pai não estar aqui. Entendeu? Assim, as crianças não conseguem pensar de forma tão profunda a ponto de dizer, eles dois decidiram se separar, então meu pai não está aqui porque eles dois decidiram que eles não queriam mais viver juntos e tudo. Não é tão simples para uma criança raciocinar tudo isso, entendeu? Então, assim, eu não estudei ainda profundamente sobre esses temas, sobre esses termos, mas eu já ouvi muito falar sobre isso e eu experimentei na minha vida essa realidade. Hoje, com 32 anos de idade, eu consigo perceber que muitas realidades na minha vida aconteceram, tanto com relação ao meu relacionamento com os meus pais, quanto com relação ao meu relacionamento com outras pessoas ao meu redor, tanto com relação ao meu relacionamento de namoro, de amizade. Todos os meus tipos de relacionamentos foram afetados por essa ausência paterna no meu desenvolvimento, na segunda infância e na adolescência de forma específica. Então o que eu quero dizer aqui não é que não se separem, não se divorciem, pensem nos filhos, claro que eu quero dizer isso também, né? Mas por mais que você, que hoje vive uma dimensão de divórcio, sendo homem, sendo mulher, por mais que você hoje, infelizmente, não tenha conseguido permanecer com o seu cônjuge e que seus filhos, que são crianças, você não se sente abandonando eles, saiba que eu entendo que você não se sente assim. Eu entendo que meus pais também não se sentiram assim, mas existem as consequências para os nossos atos. Eu estou estudando nesse tempo em filosofia, né, a dimensão das causas e dos efeitos, né? As 4 causas de Aristóteles, que eu não vou assim explicar para vocês agora sobre isso. Mas isso faz a gente refletir que a dimensão da causa e do efeito. Tudo que a gente faz tem uma consequência. E não só as consequências diretas. Eu decidi me separar do meu marido e por isso nós não vamos mais morar juntos. Isso é uma consequência óbvia. Pronto, eu me separei, a gente não vai morar junto. É uma consequência que eu sabia já que ia existir, porque é uma consequência fruto da minha escolha nesse momento. Porém, existem também as consequências que você nem sabe que vão acontecer. As consequências emocionais, psicológicas, que você mesmo vai viver, que você não estava assinando aquilo. Quando você assina o contrato de divórcio, né? Você não está assinando por essas consequências, mas elas vão acontecer naturalmente, ainda que você não soubesse. E também as consequências que vão impactar a vida de outras pessoas.
Uma das coisas que eu falei também dos nossos limites e necessidades foi com relação à nossa vivência social. Então, tudo que nós fazemos, tudo que nós vivemos, não impacta somente as nossas vidas, mas a vida de diversas pessoas que estão ao nosso redor. E espiritualmente, eu como católica acredito que as minhas ações não impactam só a minha vida, a vida dos meus familiares, dos meus amigos e das pessoas que me conhecem. Impacta a vida do mundo inteiro, porque nós todos somos um só como mundo, assim, né? Então, por exemplo, se eu rezo pelas pessoas que estão no purgatório, a minha oração impacta a vida daquelas pessoas que estão no purgatório que eu nem conheço. Se eu rezo por todas as mulheres que podem estar sofrendo um aborto, que podem estar pensando em abortar nesse momento. Eu nem conheço a mulher por quem eu estou rezando, mas a minha oração impacta a vida dela e pode evitar um aborto. Se eu rezo agora por todas as pessoas que estão tentando suicídio nesse momento, então a minha oração pode estar impactando aquela pessoa. Então tudo que eu faço, tudo que eu vivo, não impacta só a minha vida, mas impacta a vida de diversas pessoas que estão conectadas a mim, sendo no mundo ou sendo já tendo morrido, por exemplo, as almas no purgatório pelas quais a gente reza, entendeu? Assim, então não dá pra você viver a inocência de pensar que eu decidi me separar depois de alguns anos de matrimônio, eu percebi que não era isso, eu não o amo mais, ele não me ama mais, vai ser muito melhor para os nossos filhos se a gente não continuar juntos. Tudo bem, você pode pensar isso, você pode pensar que vai ser melhor para os seus filhos que os seus pais se separem do que eles vivam brigando. Na verdade, o melhor mesmo para os seus filhos era que nenhuma dessas duas coisas acontecesse, né? Porém, você não pode evitar todas as consequências que essa ação vai trazer para a sua vida e para a vida dos seus filhos. Infelizmente, entendeu? Eu digo infelizmente, porque eu sei que existem realidades e realidades. Eu não estou julgando a realidade em si, na sua vida em específico, na vida de alguém que você conhece em específico. Eu só estou falando a verdade de forma objetiva das consequências que vão seguir essa escolha, entendeu? E que eu consegui vivenciar e perceber na minha vida e que depois de muito tempo de autoconhecimento, né, de vivência espiritual, interior, eu pude buscar superar essas realidades. É como eu falei ontem também, né, no vídeo que eu gravei ontem, no caso, que é o dos limites, necessidades e fraquezas. Quando você tem uma necessidade, por exemplo, de carência afetiva por causa do amor que você não recebeu do seu pai, da sua mãe e tudo, aquela lacuna nunca vai ser fechada totalmente, porque foi uma necessidade que você viveu, você foi privada daquilo naquela época específica da sua vida. Não tem como voltar àquela época específica da sua vida para que aquela lacuna se feche. O que você pode fazer é, a partir de agora, buscar viver um processo de amadurecimento para que essa lacuna que você tinha quando você era criança, adolescente, ela não impacte mais no seu presente, no seu futuro, não impacte nas decisões que você vive hoje e nem naquilo que você vai viver no seu futuro. Então, para isso exige um grande processo de cura, de reconciliação com a sua história, exige um grande processo, talvez, de terapia, alguma realidade assim, para que você consiga aprender a lidar com aquilo que aconteceu na sua história. Porque aconteceu na sua história? Fruto das suas escolhas, fruto da escolha dos seus pais, fruto da escolha de várias outras pessoas, porque estamos todos interligados. Então, assim, a reflexão que eu queria fazer sobre isso era exatamente essa vivência, porque faz tempo já que eu queria começar a conversar com vocês sobre essa realidade específica do divórcio dos meus pais, porque eu sei que me impactou em diversos aspectos, mas que eu consegui e hoje consigo a cada dia superar as realidades, as feridas, as dificuldades que essa escolha gerou em mim. E que eu não culpo os meus pais, eu os amo muito, busco estar sempre próxima a eles. Hoje eu moro na mesma cidade que os meus pais novamente, né, depois de 10 anos morando longe deles, e eu os amo muito e não os culpo por nada disso. Eu sei que foi uma decisão que eles precisaram viver. O que eu preciso agora é, diante dessa decisão que eles viveram e naquilo que me impactou, o que é que eu posso viver hoje? Quais são as decisões que eu posso tomar hoje? Como é que eu posso viver as realidades da minha vida para superar essas realidades que eu vivenciei antes? Então, assim, é isso que eu quero dizer.
Eu não culpo as pessoas, mas eu só quero que as pessoas percebam, que você perceba, caso você viva alguma dessas realidades. Se você vive a dimensão de divórcio, ou se seus pais se divorciaram, você pode superar essa realidade. É possível superar isso. Só que a gente também não pode fechar os olhos para as consequências claras que tanto você ou seus pais vivenciaram ou vivenciam, como os filhos. Os chamados filhos do divórcio, né? Que infelizmente eu também sou uma delas. Então, me fala aqui nos comentários se você gostou dessa reflexão e se você quer que eu venha, que eu possa trazer mais dessa minha vivência, né? E daquilo que eu fui refletindo ao longo dos anos para poder me curar daquilo que eu vivi na dimensão da separação dos meus pais. É um assunto delicado, é um assunto difícil, por isso que nem sempre eu sabia qual era o melhor momento para trazê-lo, mas eu quero realmente poder ajudar mais pessoas a superar a dimensão do divórcio dos seus pais, porque eu sei que hoje em dia cada vez mais pessoas têm vivenciado isso e às vezes nem percebem que as suas dificuldades nos seus relacionamentos provém também do divórcio dos seus pais. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, de toda forma. Mas fala aqui nos comentários o que você achou dessa minha reflexão, tá bom? E até o próximo vídeo.